Que privilégio, né? Que privilégio vivermos justamente nesse momento da história da Terra. 6.000 anos, aproximadamente, que a humanidade já pisa sobre a superfície desse planeta. Tantas coisas aconteceram, quantas pessoas passaram por aqui, por esse mundo. Só na nossa geração são mais de 7 bilhões de pessoas, mas nós tivemos a oportunidade de ser um grupo pequeno que teve a oportunidade de conhecer a Palavra de Deus e conhecer verdades importantes da Palavra de Deus, especialmente para esses últimos dias. É fato que o Senhor quer conduzir o seu povo a toda a verdade, porque está escrito, quando vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá a toda a verdade. E eu acredito que é para isso que nós estamos aqui nessa noite, para que o Espírito Santo nos conduza a uma porção maior da verdade. Então, eu convido aos irmãos a ficarem em reverência nesse momento. Eu vou me ajoelhar para fazermos uma oração para buscarmos a direção do Espírito. Senhor Deus, Pai querido, me achego a Ti, Senhor, sem nenhuma dignidade. Me achego aqui sem nenhum mérito, exceto os méritos de Cristo Jesus. E meu único argumento diante de Ti, Senhor, é a nossa grande necessidade da Tua misericórdia, a grande necessidade que possuímos da Tua salvação, a fim de glorificarmos o Teu nome. Pai querido, o engano nunca salvará ninguém, mas está escrito que, quando conhecermos a verdade nos libertará da escravidão do pecado. Sabemos que a carne não pode discernir a Tua verdade, porque o homem natural não compreende as coisas de Deus porque lhes parecem loucura. Elas apenas podem ser discernidas espiritualmente. Por isso nós clamamos que neste momento, Pai, ainda que uma boca humana esteja em exercício aqui, que o Teu Santo Espírito esteja falando aos nossos corações. E que essa palavra seja escrita ali nos nossos corações, com letras de fogo, para não pecarmos contra Ti. Seja nosso mestre, Pai. Seja o homem do nosso conselho neste momento. Abra as Tuas palavras. Dá-nos o pão que precisamos nesta noite. É o que eu peço humildemente. Porque poderoso é o sangue que foi derramado na cruz, e esse sangue eu invoco como mérito dessa petição. Amém. Quantos dos irmãos aqui já ouviram falar num livro chamado Eventos Finais? Esse livro tem muitas coisas bem interessantes, né? E tem 2 parágrafos que, quando eu li, eu fiquei assim admirado. E esses parágrafos dizem o seguinte: o primeiro parágrafo diz isso aqui, ó. Nas igrejas adventistas do 7º dia, deverá haver admirável manifestação do poder de Deus. Amém? Mas olha o alerta que é feito aqui. Mas ela não influirá sobre os que não se têm humilhado diante do Senhor. Como? Abrindo a porta do coração, de que maneira? Pela confissão e arrependimento. Em outras palavras, sem confissão e sem arrependimento, a porta do coração não está sendo aberta. E se a porta do coração não está sendo aberta, a admirável manifestação do poder de Deus não vai atuar na nossa vida. E o que vai acontecer se o nosso coração não estiver aberto e esse admirável poder não estiver se fazendo presente dentro da nossa vida? Vai acontecer isso daqui, ó. Na manifestação desse poder que ilumina a terra com a glória de Deus, eles só verão alguma coisa que, em sua cegueira, consideram perigosa. Olha isso. Vai ser a manifestação do poder de Deus, mas por conta da cegueira, a gente vai estar vendo isso como algo perigoso. Vai ser o poder de Deus, mas a gente vai estar vendo isso como algo perigoso.
alguma coisa que despertará os seus receios e se disporão a resistir. Olha isso. Resistir ao poder de Deus que vai iluminar a terra com a sua glória. Consegue imaginar isso? É o poder de Deus que a gente tanto deseja, né? Mas por conta de cegueira, a gente vai poder estar resistindo, indo contra. Por quê? Visto que o Senhor não age de acordo com as suas ideias e expectativas, eles combaterão a obra. Porque dizem eles: não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra por tantos anos? Nossa, já tenho tanto tempo de igreja, já fiz ano bíblico não sei quantas vezes, já li vários livros do Espírito de Profecia, já dei estudo bíblico, já fiz isso e aquilo. Da onde que eu não vou reconhecer a manifestação do Espírito de Deus? Isso daí não é coisa do Espírito de Deus, não. Isso é algo perigoso. Isso daí não pode ir avante, não. Vai atrapalhar a obra de Deus. Tamanha será a cegueira dos que não abrirem o coração por meio do arrependimento e por meio da verdadeira confissão. A mensagem do terceiro anjo não será compreendida. Isso daqui já é um segundo parágrafo no livro Eventos Finais, mas o livro Eventos Finais é uma compilação. Esse segundo parágrafo aqui já é de um outro artigo, de um outro lugar. E está escrito que a mensagem do terceiro anjo não será compreendida, e a luz que iluminará a terra com a sua glória será chamada de falsa luz. Por quem? Pelos que se recusam a andar em sua glória progressiva. Glória progressiva. Aqui nós entramos num ponto muito interessante. Glória. Glorificar a Deus. Essa é uma expressão que a gente escuta tanto, né? E as pessoas usam de forma até superficial. Qualquer coisa, nem pensa direito no significado, nem pensa no peso que isso tem, e fala, glória a Deus, glória a Deus. Mas o que é glorificar a Deus? Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 17. João, capítulo 17. No versículo 1 do capítulo 17, nós lemos assim: Jesus falou assim e, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, como? Tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então nós vemos que a forma como o Filho glorificou o Pai foi realizando a obra que o Pai deu para ele fazer. Como que ele realizou a obra que o Pai deu para ele fazer? Verso 2. Ele recebeu o poder de Deus e exerceu o poder que Deus deu para realizar a obra a qual ele foi incumbido. Aí nós temos o verso 5 e o verso 6 diz: manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, e eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora
já têm conhecido, eles, né? Eles já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Aqui nós entendemos, aqui nós podemos entender como que o Pai é glorificado, e não somente isso, como que o Filho pode ser glorificado. Como que o Pai foi glorificado? O Pai enviou o Filho, e o Filho não fazia nada de si mesmo. O Filho falava, eu de mim não posso fazer nada, se o Pai não me conceder fazer. Então toda obra que ele realizava, ficava claro, peraí, se não é ele que está fazendo, então é o Pai. Se essa obra grandiosa é do Pai, então a glória é do Pai. E Jesus fala, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E ele fala assim, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas ele vai falar do que ele tiver recebido de Cristo. Então o Espírito, falando do que recebe de Cristo, deixa claro que a grandeza da obra é glória de Cristo. E Cristo, como recebeu do Pai, a glória do Pai. Então a única forma de glorificarmos a Deus somos nós, por meio do Espírito Santo, estarmos recebendo as palavras de Cristo, carregadas do poder divino para realizar a obra que Cristo deseja que seja realizada. Então, a glória progressiva, o que seria uma glória progressiva? É o progresso em receber mais da palavra de Deus, receber mais da verdade divina, e ao colocar essa verdade divina em prática, essa grande obra a ser realizada, torna manifesto aos anjos e aos homens que a glória não é nossa, é de Cristo. E a glória de Cristo, na verdade, é do Pai. Em outras palavras, a única forma da gente compreender, note, não é questão de aceitar, é compreender. Porque você pode compreender algo, entender, mas não aceitar, virar as costas. Mas para você ter a chance de entender, você precisa estar sempre disposto a andar nesse caminho de glória progressiva, onde sempre recebemos mais da verdade, e a verdade está sendo colocada em prática de forma cumulativa, cada vez mais. Se nós não vivermos dessa maneira, se nós nos recusarmos a andar nessa glória progressiva, nessa verdade que se desenvolve, que se expande, a gente sequer vai discernir a mensagem do terceiro anjo. A gente vai ouvir a mensagem do terceiro anjo e vai considerar ela algo perigoso. Vai considerar ela como algo não vindo de Deus. E a gente vai combater a obra de Deus. Parece um absurdo, né? Não seria a primeira vez que isso aconteceria na história. Lembra dos líderes judeus? Jesus veio trazer uma glória progressiva para eles, veio desdobrar a verdade de maneira mais profunda. Mas eles se recusavam a andar nessa glória progressiva. E aí eles começaram a ver na mensagem que Jesus trazia algo perigoso. Não. Antes engana o povo, diziam os judeus. E resistiam à obra de Jesus. Mas assim como o Pai enviou a Cristo, assim Cristo envia os seus mensageiros, os seus instrumentos hoje. E nós precisamos andar nessa glória progressiva. Então, a gente leu no primeiro parágrafo expressões que diziam assim, ela não influirá, o poder de Deus, né, não influirá sobre os que não se têm humilhado diante do Senhor. Como que eles se humilham diante do Senhor? Abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento. Será que isso tem a ver com a igreja hoje? Vamos abrir lá em Apocalipse 3.
Apocalipse 3, a partir do versículo 14, nós temos a mensagem à igreja de Laodiceia. Eu imagino que esse é um texto que a gente leu tantas vezes na nossa vida, como adventistas, a gente nem precisava abrir, né? Mas vamos abrir. Ali o texto fala que nós precisamos abrir a porta do coração por meio da confissão e arrependimento. Mas nós lemos aqui, no verso 20, o Senhor falando a nós: eis que estou à porta e bato. Se Ele está à porta e bate, é porque a porta está aberta ou a porta está fechada? É porque a porta está fechada. Mas será que isso tem a ver com a gente? Quando a gente vai no versículo 14, a gente lê escrito assim, ó: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. E aí começa a carta. Ao anjo da igreja de Laodiceia. Pergunta: quem é esse anjo da igreja de Laodiceia? A gente sabe que anjo, na Bíblia, significa, na verdade, mensageiro, correto? Em outras palavras, essa é a mensagem que Jesus separou para os mensageiros que vão levar mensagem à Laodiceia. Os pregadores, quem quer que leve uma mensagem à Laodiceia, essa é a mensagem que Deus tem para ela. E o que ela diz? Isto diz, não o pregador, não João, não o anjo que foi revelar para João, diz o Amém. O que significa isso? Aquele que realiza, que faz com que se cumpra a vontade de Deus. Quem é esse? Jesus. A gente leu em João 17. E ele é uma testemunha fiel e verdadeira. No mundo hoje a gente tem várias testemunhas falsas, né? Quando vai num julgamento, fala um monte de coisa que na verdade não era o que estava acontecendo. Mente. Tem outras que falam a verdade até certo ponto. Mas chega num ponto ali, ela já não é fiel à verdade. Ela já distorce um pouco. Mas aqui nós temos uma testemunha que é descrita como fiel e verdadeira. O que significa que o que quer que vai ser dito dali em diante não tem equívoco. Aquilo ali é a verdade como ela é. A realidade como ela é. Ele é o princípio da criação de Deus. E ele diz o seguinte: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A palavra de Deus, ela poderia ser escrita apenas para a igreja local que tinha naquela época, Laodiceia, né, na Ásia Menor, e a carta se perdesse. Assim como tiveram várias cartas de Paulo que se perderam. Mas se Deus poupou essa palavra para que ela chegasse aos nossos ouvidos hoje, é porque ela não era apenas relevante para aquela época. Ela é relevante para nós hoje. Porque está escrito que a palavra de Deus, ela não volta para ele vazia. Ela primeiro vai prosperar naquilo para o qual ele enviou a palavra, e ela não vai ser anulada. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O que significa que isso daqui se aplica a mim e a você. Ah, John, mas eu acho que não. Eu acho que daí se aplica para um outro irmão que ele está tendo uma vida dupla. Ele vem na igreja aqui no sábado e tal, mas aí durante a semana ele faz umas coisas que não tem nada a ver com o povo de Deus, né? Ele tá morno. Não se aplica só a ele. Na verdade, o próprio fato de você achar que não se aplica a você te enquadra na descrição de Laodiceia. Porque você está pensando que você está rico e de nada tem falta. Enquanto que você não está consciente de que é miserável, pobre, cego e nu.
Então, nós vemos que precisamos ter o coração aberto, mas Laodiceia está com a porta fechada. Precisamos discernir a mensagem de Deus, mas aqui está escrito que na manifestação do poder que ilumina a terra com a glória de Deus, eles só verão algo que em sua cegueira... Olha, e Laodiceia é cega, né? Vocês estão entendendo por que os ventos de Apocalipse 7 não foram soltos ainda? Não é porque o Papa precisa fazer alguma coisa lá, os Estados Unidos precisam fazer alguma coisa lá. Não. Está escrito que os ventos estão sendo retidos, porque os servos de Deus não foram selados ainda nas suas testas. Eu não separei esse texto, mas a irmã White comenta o seguinte, que o selo de Deus não é uma marca ou um sinal que pode ser visto, mas é uma consolidação na verdade, quando você se firma, se estabelece tão firmemente na verdade, que você não pode mais ser movido dali. Você está tão convicto, que sua mente não vai ser mais mudada. Aí, isso é o selo de Deus. O que significa que para sermos selados, nós precisamos conhecer o quê? A verdade. Se a gente não conhece a verdade, na medida, na profundidade, na plenitude que precisamos, não tem como nós sermos selados. E quando nós olhamos para a descrição de Laodiceia, nós vemos que nós não fomos selados. E por isso a porta do nosso coração está fechada, e por isso nós somos cegos. E se o Senhor mandar toda a luz que Ele anseia mandar para iluminar a terra com a glória, Ele vai estar mandando uma luz para a gente rejeitar. A gente anseia tanto, né? Derramamento da chuva serôdia, poder levar o evangelho a todo mundo, então virá o fim. O Senhor está aguardando o seu povo fazer o quê? Se humilhar. Se arrepender dos seus pecados. Confessar os seus pecados. Ser manso e humilde de coração. Para ser ensinado. Deixar todas as suas ideias para trás. Todos os seus pensamentos para trás. Ser ensinado como uma criança. Essa é a nossa maior necessidade. Enquanto nós permanecermos com o pensamento de rico estou e de nada temos falta, nós vamos estar falando justamente o que aqueles que combaterão a obra, né, vão falar. Eles falam o quê? Por que, dizem eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra por tantos anos? Rico estou e de nada tenho falta. Não vamos reconhecer? Sou adventista de tempo, já de berço. Como que nós podemos ter esse discernimento que tanto precisamos ter? Convido os irmãos a irem lá em Jeremias 17. Jeremias 17, versículo 10. Perdão, versículo 5. Jeremias 17, versículo 5. Está escrito assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Lembra? As pessoas que vão rejeitar a luz, o bem vai estar vindo,
mas eles não vão sequer ver. Se encaixa com a gente? Se encaixa com a nossa condição? Se encaixa com o nosso risco, com o nosso perigo? Então, não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. E vem o verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Texto também relativamente conhecido entre nós, mas vamos reparar em alguns pontos-chave. Por exemplo, no verso 5, diz: maldito o homem que confia no homem. Já ouvi várias pessoas dizerem que isso significa o homem que confia nele mesmo. Maldito o homem que confia nele mesmo. E realmente, o homem é um ser humano. Ele é carne. Portanto, se enquadra no que está sendo dito aqui. Mas não somente isso. Aqui o verso se refere, na verdade, à natureza humana. Lembra? O homem natural não pode compreender as coisas de Deus, porque eles parecem loucura. O apóstolo Paulo fala: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Então, se a gente confia no eu acho, se a gente confia no pastor fulano, fulano de Clau, doutor em não sei o que, falou isso, ensinou dessa maneira, a gente está confiando na carne. A gente está edificando sobre a areia. Todos aqueles que possuem natureza humana, falando da natureza humana, é uma maldição confiar nisso. Qual é a nossa única segurança? Confiar no Senhor. Então, como que seria esse confiar no Senhor? Seria eu aguardar uma revelação do céu? Não. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lembra que Jesus glorificou o Pai? Por exemplo, quando ele estava na tentação do deserto, ele precisava enfrentar aquele que engana o mundo todo. Como que ele fez para não ser enganado? O que Jesus fez? Começou a argumentar com Satanás, várias ideias que iam vindo na mente dele, ele foi falando e tal, Satanás contra-argumentando. Qual foi a segurança que Jesus usou naquele embate? Está escrito, a palavra do Senhor. Tem uma outra citação que eu não separei, porque, irmãos, eu não ia falar sobre isso hoje, mas eu vi o Senhor conduzindo as coisas de maneira que falou claramente, você tem que falar sobre isso hoje. Então, alguns textos eu não separei. Um deles é onde Ellen White fala, olha só isso daqui: conservem em mente que ninguém consegue debater com Satanás, argumentar com Satanás, exceto o próprio Deus. Qualquer outra pessoa, se o anjo Gabriel for debater com Satanás, ele não consegue. Lembra quando ele foi atender lá a oração de Daniel? Por uma semana, o diabo ficou resistindo a ele. Resistindo a quem? Em força? Não, em força Satanás já foi expulso do céu há muito tempo. Argumento. Peraí, você não tem legitimidade para poder levar essa luz para Daniel. E Gabriel tentando argumentar, até que veio o príncipe Miguel, falando não palavras de criatura, mas as palavras do Criador. Aquele que é a própria verdade não pode ser enganado. Aí Satanás não teve como resistir. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele poderia ter usado o raciocínio humano dele,
Mas ele não fez. Ele pegou a palavra do Senhor, que são os argumentos do próprio Deus. Aí Satanás não tinha chance. Bendito o homem que confia no Senhor. Jesus, ele viveu dependendo do Pai. Como que ele dependia do Pai? Confiando na palavra. O que guiava a vida de Jesus nessa terra era a palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus viveu aqui como um homem. Ele falava, o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. O Filho do homem, o Filho do homem. Ele viveu como homem, e como homem ele dependeu da palavra. Como homem no deserto, ele resistiu aos enganos daquele que engana o mundo todo, usando única e exclusivamente a palavra do Senhor. O que isso significa para mim e para você hoje? Que a única forma, da gente não ser enganado, é tudo que a gente faz, todas as nossas escolhas, as nossas palavras, estarem sempre alinhados com o assim diz o Senhor. Se a gente tiver alguma ideia na nossa mente que esteja fundamentada em qualquer outra coisa que não o assim diz o Senhor, Satanás já enganou a gente. Sério, John? Sério. O apóstolo Paulo fala que toda a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por conta daquele que a sujeitou. Quando Adão pecou lá no Éden, ele sujeitou a mente dele à mente de Satanás. Porque aquele a quem a gente obedece, a gente faz servo. Desde aquele momento, a natureza humana não tem mais inimizade natural com Satanás. Ela tem amizade natural com Satanás. Por isso que as coisas de Deus parecem loucura para ela. Não é à toa que para haver inimizade entre o ser humano e Satanás, foi necessário uma intervenção de Deus. Ele falou assim, e porei inimizade entre ti e a mulher. Se foi necessário ele colocar inimizade, é porque havia o quê entre o homem e a mulher? Amizade. Então, naturalmente, a natureza humana possui amizade com Satanás. Então, a única inimizade que a gente pode ter com Satanás não é natural, é sobrenatural. Como isso? Por meio do Espírito Santo. Existem duas fases, digamos assim, da atuação do Espírito Santo na humanidade. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Nesse texto aqui, quer ver? Em João 14. João 14, versículo 17. Enquanto os irmãos abrem, vamos manter em mente. Precisamos andar na glória progressiva para entender a mensagem do terceiro anjo. A única forma de andarmos na glória progressiva é não confiando na carne, confiando no Senhor, conforme Ele nos fala por meio da palavra. E nós sabemos que, naturalmente, nós temos amizade com Satanás, que engana o mundo todo. Então, se a gente seguir nossa carne, a gente vai estar enganado. A gente precisa seguir a inimizade com Satanás, que vem por meio do Espírito. E agora a gente vai ver melhor como que o Espírito trabalha, as diferentes fases. João 14, 17, diz assim, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco
e estará em vós. Percebem a diferença? Uma coisa é o Espírito conosco, outra coisa é o Espírito em nós. Qual é a diferença? O Espírito conosco, ele faz o quê? E o Espírito em nós, ele faz o quê? Nossa, esse tema é um tema que dá para a gente se aprofundar em vários textos, mas como o nosso tempo é limitado e precisamos dar ênfase em outros pontos, uma boa forma de resumir é a obra que Jesus descreveu da seguinte maneira: porque é Ele quem opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar. O Espírito Santo entre nós, ele vai apelar ao nosso coração, apelar à nossa consciência. Se arrependa. Venha para o caminho certo. É Ele que vai implantar em nós esse desejo de largar os caminhos maus e seguirmos para os caminhos bons de Deus. É Ele quem vai nos convencer do pecado. É Ele quem vai produzir essa inimizade entre nós e Satanás. Por isso que, lá em Gênesis, a gente viu: e porém inimizade entre, ou seja, está Deus aqui, ou melhor, está Satanás aqui, eu estou aqui. Tenho uma amizade com Ele. Deus colocou o Espírito Santo aqui, entre nós, conosco. É Ele que refreia a nossa natureza para a gente não ir cegamente seguindo a Satanás. Não é à toa que quando o Espírito Santo for removido de entre nós, Satanás vai ter acesso total. E aí não tem mais freio. Então, é muito interessante, um pequeno parênteses. Por que é legítimo Deus fazer isso? Tipo, Deus não está apelando ali no conflito? Hoje, será que Ele está dentro das regras isso? Está sim. Porque antes tinha Deus e o ser humano com a amizade. Aí Satanás se colocou entre eles para tentar o ser humano. Se Satanás teve a chance de se colocar entre Deus e o ser humano, então Deus também tem que ter a oportunidade de se colocar entre Satanás e o ser humano. É justo, equilibrado. Aí que vem a legitimidade para o Espírito Santo atuar entre nós. Mas só o querer não é suficiente. Porque enquanto o Espírito Santo operar somente o querer, a gente se enquadra lá em Romanos 7. E essa é justamente a condição de Laodiceia. Então, vamos dar uma pequena olhada lá em Romanos 7. Para entendermos a diferença. Muitas vezes a gente está travado, estagnado na nossa vida espiritual, patinando e não entendemos por quê. Parece que o Evangelho não funciona. Parece que essa vida não é para a gente. Ou pior, a gente começa a pegar a vida cristã, a norma elevada do cristianismo, e começa a baixar para poder ficar compatível com o nosso nível medíocre de cristianismo. Esse é o pior. Porque aí já não afeta só a nossa vida, começa a afetar a vida daqueles que estão ao nosso redor. E aí Deus quer selar um povo e não pode. Então, qual é o problema aqui em Romanos 7? Romanos 7 é um capítulo denso da Bíblia. Eu acredito que os irmãos vão concordar comigo. Tem muitas palavrinhas, várias expressões ali que são meio complicadas de se entender muitas vezes. Mas tem vários versículos que evidenciam bem o problema. Por exemplo, o versículo 14 diz assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, olha só, carnal, vendido sob o pecado. De onde que vem essa situação, essa condição da humanidade? Desde o Éden. O ser humano é uma carne sujeita a Satanás desde o Éden. Essa é a nossa condição natural. Só que, quando a gente lê o versículo 15, a gente já nota algo diferente. Olha o que está escrito ali, Porque o que faço,
não aprovo. Ou seja, eu estou fazendo algo errado, mas eu tenho consciência de que é errado. Significa que o Espírito Santo já me convenceu do pecado. Então, não faço o que aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. O que significa isso? Eu não quero cometer esse pecado, mas acabei cometendo. Agora, se eu não quero cometer esse pecado, então a minha consciência já está em harmonia com a lei. Porque a lei fala, isso é errado, isso não é bom. E a minha consciência está falando a mesma coisa. Isso é errado, isso não é bom. Então eu já estou consentindo com a lei que é boa. Ou seja, algo bom já está acontecendo, mas não é o suficiente. De maneira que agora, versículo 17, já não sou eu quem faço isto. O que ele está falando? Eu não estou fazendo isso com a intenção de fazer. Eu não quero fazer isso. Eu não estou planejando, premeditando isso. Mas o pecado que habita em mim. O que é isso? Que ela chama de tendência cultivada para o mal. Quando você comete um pecado, é muito mais fácil você cometer ele novamente. E se você comete de novo, é mais fácil ainda, e aí vai. E você vai desenvolvendo essa tendência para fazer o mal. Esse registro do pecado, digamos assim, esse histórico de pecados cometidos, habita em você e faz com que seja natural para você seguir esse caminho. E às vezes é tão grande essa força, tão grande, que você não consegue ir contra. Então, já não é você que está fazendo isso, é o pecado que habita em você. 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Cadê? E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar. Percebe? Lembra que ele opera em nós o querer e o efetuar. Ele fala que o querer já está em mim, mas não consigo efetuar, realizar, concretizar o bem. O que significa isso? Que o Espírito Santo atuou apenas a primeira fase. Como fazer então para a gente acessar a segunda fase, né? Verso 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que quero, esse faço. E essa é a condição de nós muitas vezes. Queremos fazer o bem e não conseguimos. E agora a gente já está entendendo o porquê. Como que eu posso sair disso? Porque no verso 22 diz: porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Lembra que Laodiceia fala assim, e não sabes que é miserável, pobre, cego e nu? A mesma palavra no grego que foi usada lá em Apocalipse, foi usada aqui em Romanos 7. Muitas vezes nós achamos que a vida de Romanos 7 aqui é a vida normal do ser humano, do cristão, que era assim que Paulo vivia a vida dele. Oh, meus irmãos, nós precisamos conhecer a verdade para nos libertar. E a verdade é que quando a gente vai para o capítulo 8, nós lemos o seguinte no versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Infelizmente, cheguei até a comentar no pequeno grupo com os jovens na sexta-feira,
Acho que foi na sexta-feira mesmo. Ou na escola sabatina de manhã, não lembro agora. Mas que algumas traduções da Bíblia, baseadas em outros manuscritos não tão confiáveis, começaram a revisar alguns versos e começaram a fazer certas modificações na Bíblia. Tirar a parte de verso, por exemplo, na versão da ARA ali, não tem a parte final que eu li. Na ACF ainda tem. Ali está escrito apenas, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas o texto continua. Ele diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque Jesus não andava segundo a carne. Jesus apenas andava segundo o Espírito. Ele não fazia nada de si mesmo, apenas aquilo que o Pai concedia a ele fazer por meio do Espírito. Então, verso 2 diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Para quê? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Paulo andava segundo a carne ou segundo o Espírito? Paulo está falando, nós, ou seja, ele se incluiu. Nós não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o que ele estava querendo dizer lá no capítulo 7? É só a gente ler o último verso do capítulo 7, o verso 25. Ele tinha falado no verso 24, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem vai me livrar dessa prisão, dessa natureza deplorável que eu tenho? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Ele está falando o seguinte, meus irmãos, não confiem na carne. A nossa única forma de obedecer a Deus não é tentando se esforçar com a nossa capacidade humana para obedecer, não. A nossa única forma de obedecer a Deus é nós confiarmos no poder da palavra, para que por meio da palavra nós possamos nascer de novo, receber a natureza espiritual e assim não andarmos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Constantemente eu tenho que fazer essa escolha de confiar na palavra de Deus e desconfiar de mim mesmo. Constantemente eu tenho que falar, Pai, não seja como eu quero, mas seja como Tu queres. Mas John, peraí. A gente está falando aqui de andar pelo Espírito, natureza espiritual. O que isso tem a ver com as promessas da Bíblia? Não está muito clara essa conexão. O apóstolo Pedro vai falar, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, escapando da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, como que a gente se torna coparticipante da natureza divina? Nos apegando às promessas da palavra de Deus. Qual é o poder da palavra de Deus? Gênesis deixou isso muito claro. Deixa eu ver a hora. Gênesis deixou isso muito claro. E disse Deus, haja luz. E se passaram 1000 anos, e mais 2000 anos, e os astros foram se desenvolvendo, e uma luz começou a brilhar bem fraquinha por uma reação química, e aquilo foi se expandindo até virar uma luz que iluminou o planeta. É isso que está escrito? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Como que essa luz foi produzida? Foi pela capacidade da natureza em produzir luz? Não, porque a natureza só tinha trevas. Como que as trevas vão produzir luz? O que produziu luz ali em Gênesis foi o poder da palavra de Deus. Palavra que tem poder de criar do nada. O paralítico não conseguia andar.
E Jesus falou assim, ó, vai fazer uma fisioterapia, e aí com muitos meses de tratamento, você vai começar a sentir um formigamento nas suas pernas, vai começar a recuperar a sensibilidade, aí você vai aos poucos recuperar os movimentos, e depois de uns bons meses ali, você vai voltar a andar. Esse é o milagre que eu estou fazendo na sua vida. É muito interessante. Jesus curou o paralítico dando uma ordem. Uma ordem. Levanta-te e anda. Já pararam para pensar que essas mesmas palavras, saindo da carne, sendo produzidas pela carne, seria uma covardia terrível? Imagina, você chegar para um paralítico, levanta e anda aí, vai. Levanta, levanta. Imagina que covardia. Você saber que ele é paralítico, saber que ele não tem condições nenhuma de levantar. Você fala, vai, levanta, anda, vambora, vambora. Essas palavras nos lábios de qualquer outra pessoa seria uma tremenda covardia. Por quê? Porque nenhuma outra pessoa tem autoridade sobre a criação. Ele tem autoridade sobre a criação, então ele fala, levanta-te e anda. Mas ele fala para o paralítico levantar e andar, não para o paralítico se esforçar com as capacidades da natureza humana dele para obedecer aquela ordem de Jesus. Se ele fizesse isso, ele continuaria paralítico até o fim da vida dele. O paralítico não contou com as suas capacidades naturais para obedecer a Deus. Ele contou com o poder da palavra de Cristo. E isso, meus irmãos, é fé. Isso que é fé. Deus fala algo para você, está escrito. Você olha para a sua capacidade e fala, isso aqui é impossível. Você olha ao seu redor, tipo, é impossível disso acontecer. Mas se está escrito, isso daqui vai acontecer. Se eu aceitar isso daqui na minha vida, isso daqui vai acontecer. Essa é a humildade que nós precisamos ter, a fim de compreendermos a glória progressiva de Deus. Nós temos muitas vezes enxergado as ordens de Deus, as orientações de Deus, como fardos pesados que precisamos carregar. Dá um jeito de carregar. Alguns menos pesados do que outros. Vir à igreja ao sábado é relativamente fácil. Mas e quando ele fala para você amar os seus inimigos? E quando ele dá uma orientação para a sua vida, sabendo que seu corpo é templo do Espírito Santo, que você precisa ter uma mente clara para compreender toda a verdade, ele fala, viva dessa maneira, se alimente assim, tenha esses e esses hábitos. Você pensa, nossa, mas não dá não. Não dá não. É possível um ser humano andar sobre as águas? Pois a vida cristã é uma caminhada. É uma caminhada sobre as águas. Percebem? Enquanto a gente não aprender a depender da palavra como Cristo dependia, como os apóstolos aprenderam a depender, a gente não vai viver a vida cristã de verdade. A gente vai viver uma falsa vida cristã. E a gente vai pegar a norma cristã, que é andar sobre as águas. É andar sobre as águas. Para que a glória não seja do homem, mas de Deus. A gente vai pegar a norma cristã e vai baixar. E quando alguém vier querendo subir a norma ao seu verdadeiro lugar, mensagem perigosa. Tem que ser combatida, fanático. Deus anseia guiar seu povo a toda a verdade, para que eles possam viver de uma maneira, que é o último texto que leremos nessa noite, está lá em Apocalipse, versículo 14.
Nós sabemos que o número dos selados é 144 mil. Apocalipse 7 vai nos falar isso. E Apocalipse 14 vai falar algo mais sobre os 144 mil. Vai falar o seguinte: e olhei sobre o monte, capítulo 14, versículo 1 fala: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinha escrito o nome de seu Pai. O que significa isso? Testa, lóbulo frontal, consciência, caráter. Aqui está a nossa imagem moral. O nome de Deus, nome da Bíblia, também representa algo importante. É o caráter da pessoa. Quando Jacó, que era o enganador, teve uma experiência de lutar com Deus e prevalecer, o caráter dele também era diferente. Então Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Então o nome de Deus representa o caráter de Deus. Não é à toa que quando você vai ver o nome do Messias, e ele se chamará Emanuel, Deus conosco, atributos do caráter de Deus. O nome de Deus é o caráter de Deus. Ter o nome de Deus nas nossas testas significa ter o caráter, a mente de Deus nas nossas mentes. Lembra que Paulo fala? Em ser transformado pela renovação da nossa mente? Versículo 2. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. E ouvi a voz de harpistas que tocavam as suas harpas. E cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos 4 anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Por que apenas os 144 mil podem cantar aquele cântico? Jesus disse assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso significa que as nossas palavras têm que estar em harmonia com o que nós somos, com o que nós estamos vivendo de verdade. Significa que Deus não se agrada quando a gente canta sobre algo que a gente não vive. Se os 144 mil estão cantando sobre algo que ninguém mais pode cantar, é porque eles vão vivenciar uma experiência que ninguém mais vivenciou. Isso me faz lembrar do dilúvio, que nunca havia chovido. E as pessoas falam: não, nunca choveu. Tá doido? Esse papo de chover, vai chover? Não, vai chover não. E vinham com todas as explicações da natureza plausíveis para convencer de que a palavra de Deus não iria se cumprir. E meus irmãos, olhem a descrição que estão nos versos 4 e 5. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. O que é isso? Mulheres, a gente sabe que é a igreja. Então, eles não estão contaminados com nenhuma ideia, nenhuma doutrina, nenhum pensamento que vem das outras igrejas que compõem Babilônia. Foram libertos de todos os enganos. Eles são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados para Deus como primícias para Deus e para o Cordeiro. E esse verso 5 é o mais chocante, porque fala o seguinte: e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Olha isso, meus irmãos. A gente tem a igreja de Laodiceia que só tem repreensão, você não tem nenhum elogio. E depois que o povo receber a mensagem à igreja de Laodiceia, você tem esse povo que é irrepreensível. Por quê? Porque foram humildes para receber todas as repreensões que Deus tinha para eles. De modo que não tem mais nenhuma repreensão. Eles foram humildes o suficiente para mudarem toda a forma de pensar que eles tinham, mudar toda a forma de viver que eles tinham, até que não tinha mais nada que Deus podia falar para eles: olha, isso daqui tem que mudar. Não. Tudo estava como deveria estar. E aí, na sua boca, não se achou engano. Quando que aconteceu isso na história da Terra? Nunca.
Nunca aconteceu. Nunca um povo foi chamado irrepreensível. Sempre tinha uma luz a mais a ser dada para preparar o povo até que a humanidade chegasse na estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Isso nunca aconteceu. E aí muitos de nós somos tentados a olhar ao redor, olhar para nós, falar, eu não tenho capacidade de viver assim. Irrepreensível diante do trono de Deus? Não tenho. Nós olhamos ao nosso redor, a comunidade, a sociedade, não tem como um povo, 144 mil, viver assim, não tem como. É porque não será pelo poder da criação, será pelo poder do Criador que a palavra de Deus vai se realizar. E apenas aqueles que tiverem um coração humilde e aberto para seguir nesse caminho de luz progressiva, de abnegação progressiva, serão habilitados a discernir a luz que vai encher o mundo com a sua glória. Quão solenes são os momentos que vivemos, meus irmãos. E a nossa maior prioridade é sermos humildes, não darmos ouvidos às palavras da carne, mas somente às palavras do Senhor. Que esse seja o nosso pão a cada momento da nossa vida, que a gente viva de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai querido e amado, ó meu Senhor, está escrito na Tua palavra que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. E Pai, nós não somos justos. Não há um justo, nenhum sequer. Mas na verdade, há um que é justo. Um que verdadeiramente viveu de toda a palavra que saía da tua boca, meu Senhor. O Verbo que se fez carne. Ele sim, Ele te glorificou. Nós não te glorificamos, Pai. Por isso nós não pedimos neste momento um melhoramento dessa vida que temos, de forma alguma, Senhor. Nós pedimos, na verdade, que esta vida miserável, sujeita ao diabo, teu inimigo, nosso inimigo, seja deixada completamente de lado, para que nós não mais andemos pela carne, mas queremos receber o teu Santo Espírito, Pai, para andarmos pelo Espírito. E, na verdade, Cristo vivendo em nós por meio desse Espírito, possa ser o justo que vai fazer com que a nossa vida seja como a luz da aurora, brilhando mais e mais, até ser o dia perfeito, no qual se enquadram os 144 mil. É isso que nós queremos pedir neste momento. Mas sabemos, Pai, que para sermos participantes dessa natureza divina, precisamos crer verdadeiramente nas promessas contidas na Tua Santa Palavra. E nós não temos fé, Pai. Não temos a fé verdadeira. Por isso clamamos humildemente. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa confiança em Ti e a nossa desconfiança de nós mesmos. Para que assim, Pai, possamos ser salvos pela Tua graça e Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Pedimos isso porque fomos comprados por alto e bom preço e pertencemos a Ti. Temos roubado o Senhor do direito de manifestar em nós a Tua perfeição de caráter, como diz a Tua serva. Pedimos perdão por isso, Pai. Não queremos mais ser ladrões e bandidos, roubando de Ti o que Te pertence. Mas queremos render essa vida que o Senhor adquiriu por tão alto preço aos Teus pés, para que o Senhor tome posse dela, transforme a nossa mente, transforme o nosso ser, transforme a nossa vida, e faça dali algo que glorifique o Teu nome. Em nome de Cristo pedimos e já agradecemos. Amém.